Eu decidi, falei que ia gravar um vídeo daqui, além da coletiva de Fernando Diniz. É, Vou gravar sobre a coletiva de Fernando Diniz ainda, mas eu tinha que gravar sobre a eliminação. Acho que eu gravei no ano passado. A gente foi eliminado na Copa do Brasil por um jogo, num jogo que a gente meio que sabia que ia ser eliminado, né, contra o Atlético Mineiro. Era um time muito superior e tal, a gente tinha esperança, mas era um time muito superior. Dessa vez não. Dessa vez não. E eu começo essa reflexão aqui sobre a eliminação falando um pouco disso, esse desabafo, né? Dava pra passar. O sentimento acho que dava pra passar. E tem alguns tópicos que eu acho importante a gente falar, como o primeiro deles é tipo assim, por que dava pra passar? Tava trocando ideia com a galera aqui, com os repórteres e tal. E uma das coisas, enfim, que eu cheguei a comentar foi que a gente estava discutindo, enfim, se o Fluminense estaria onde está, né, onde esteve, chegaria onde chegou, sem Fernando Diniz. Talvez sim, talvez não, a gente não é um exercício aqui quase de futurologia, mas sendo bem sincero, quando a gente trabalha na realidade, a gente vai dizer que a Copa do Brasil, de fato, sim. Acho que não é absurdo a gente dizer. Diniz melhorou muito o que era o Fluminense, mas o Fluminense deveria estar onde está na Copa do Brasil. Eliminou o lanterna da Série B, o líder da Série B, o vice-lanterna da Série A quando eliminou o Fortaleza. Todos times com muito menos investimento do que o Fluminense. Então, assim, se a pergunta é: o Fluminense deveria chegar na semifinal da Copa do Brasil? Deveria. O sorteio ajudou. Apesar de que, é óbvio, talvez sem Fernando Diniz e com o futebol que a gente jogou nesse período, talvez a gente não chegasse invicto. Talvez tivesse passado por uma decisão de pênaltis, alguma coisa assim. Então a eliminação pro Corinthians, eu falei isso, cara, tanto pro Corinthians quanto pro Fluminense. A eliminação no jogo de hoje, ela seria traumática, mas ela não era absurda. E óbvio, a gente foi eliminado. O 3-0 ele mente sobre o que foi o jogo, isso é óbvio. O Corinthians não produziu para fazer 3 gols, o Fluminense não produziu para tomar de 3. Mas ele dá um pouco a tônica, né? Incomoda ali esse 3-0. E fica a marca. Porque no Brasileirão, a gente sabe que no Brasileirão a gente não estaria onde está sem Fernando Diniz. Aí você pode alegar isso à sorte, pode alegar isso à qualidade individual, mas você tem que reconhecer que Fernando Diniz participou disso. Só que quando a gente sai da esfera só técnico, né, a gente vai pro ambiente todo, pô, é mais um ano sem título, né? Porque o Brasileirão não adianta. Gabriel, não minta pra você mesmo. Tá ouvindo, Gabriel? Não minta pra você mesmo. O título do Brasileirão está com o Palmeiras, ponto. E a gente vai ver as outras 2 finais do Flamengo jogando. Mais um ano sem título incomoda muito. São 10 anos sem título e... 10 anos sem título e... agora 11 anos, né? Completando 10 anos, agora indo para 11, incompleto sem título nacional. Isso incomoda muito. Isso machuca uma geração do Fluminense. E acho que a gente tá um pouco cansado. Deixa eu tirar aqui para não ficar parecendo também coisa do Corinthians, né? Deixa só o preto e branco aqui mesmo. A gente tá um pouco cansado, né? O torcedor do Fluminense tá um pouco cansado. Eu sempre tenho como referência esses vídeos que eu gravo assim, ainda aqui no lugar do estádio e tal. Meio que eu passei em Criciúma, a gente perder naquele jogo ridículo, enfim, tudo aquilo foi um negócio bem ridículo, assim. Mas aí você vai pro contexto todo, assim, a forma como o Fluminense lida, a gestão do Fluminense lida com o torcedor e todos aqueles problemas de comunicação que eu já falei, que fazem com que nesse momento estoure um problema gigantesco. E eu já adianto aqui, quem tá vendo esse desabafo, que o Mário Bittencourt vai tá reeleito. Ele tá reeleito no Fluminense. Para ele não se reeleger, ele precisa fazer alguma coisa. Precisaria o Fluminense ser rebaixado agora, não vai ser, entendeu? Isso para mim é um ponto, enfim, é a minha análise, tá? Não é a minha, nossa, o meu desejo, é a minha análise, vocês sabem disso. É muito difícil tirar isso. E aí eu me preocupo até onde tá a preocupação, então. A preocupação tá na campanha, a preocupação tá em blindar jogador, a preocupação tá... porque assim, alguns danos estão pro ano que vem.
O Fluminense investiu muito esse ano. E óbvio, investiu para ser campeão, investiu, mas investiu para chegar no G4 mesmo, G4 do Brasileirão e G4 da Copa do Brasil. E era G4 de Libertadores também, né? E ser campeão é uma consequência. Mas o Wellington renovou o contrato, né? Fica até o final do ano. O Felipe Melo tem contrato até o ano que vem. O William Bigode, que nem foi protagonista dessa eliminação, nem nada, tem contrato até o ano que vem. É um jogador criticado pela torcida. Tem alguns problemas aí pra resolver pro ano que vem. Você tem o Matheus Ferraz, que tem contrato até o final do ano. E por mais que o Fio fale e você tá certo, realmente é o 5º zagueiro do Fluminense, expôs uma coisa muito bizarra, que é o clube escondendo. E as palavras têm que ser usadas exatas. O clube escondeu a lesão de um jogador. Então, assim, isso tudo foi muito dramático. Quando eu olho a coletiva de Fernando Diniz, eu ainda vejo um treinador que tem vontade ainda. Tá com gana ainda pra poder pegar o time, enfim, fazer uma reta final melhor até do que fez naquele ambiente maluco do São Paulo. O São Paulo estava num processo de eleição também, mas na verdade o São Paulo teve a famosa bate-chapa, né? Não foi o mesmo cara continuando, enfim, teve uma troca. No Fluminense, não. No Fluminense, eu citei essa questão da eleição do Mário porque provavelmente ele fica. E dificilmente o Diniz vai para a seleção. Acho que é a oportunidade dele de mudar essa máscara. Essa máscara não. Essa cara dele pro Brasil era o título da Copa do Brasil. E isso não acontecendo, acho chance zero. Tanto do convite quanto de uma organização para isso acontecer. Enquanto isso, o Fluminense vai brigar pelo G4. Eu acho muito difícil que os 7 primeiros times mudem. Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Flamengo, Corinthians, Fluminense, Flamengo, Atlético Paranaense, Palmeiras, Internacional. Acho muito difícil que mude esse G7. Só que só 6 vão para Libertadores direto. E aí um vai ficar com a vaga na pré, chupando o dedo. O Fluminense tem que focar nisso agora. Não tem boa. A vaga na Libertadores direto, ela vai deixar um ano bom do Fluminense. Acho que um ano que o Fluminense teria cumprido seus objetivos, não fosse a vergonha na Libertadores. A eliminação pro Corinthians, repetindo, tá? Ela não é um vexame, não é uma vergonha, nada. É semifinal, e não é uma semifinal contra o Ipatinga. Mas o jogo de hoje deixa um sentimento muito ruim. Eu tenho alguns medos, né, em relação ao Fluminense. Assim, em quanto tempo a gente vai voltar a ver o Fluminense ser campeão nacional? Do que depende o Fluminense para poder competir com os mais fortes, com os mais ricos? Tem alguns receios, confesso. Mas num momento desse de derrota a gente tende a extravasar tanto. Eu tô gravando isso daqui, eu não tô com o relógio, mas deve ser mais ou menos umas 3 horas depois do jogo. Enfim, a gente vê... A gente tende a segurar um pouco, né? Assim, a gente, eu digo eu, né? Quem lida assim tende a botar um pouco as coisas no lugar, confesso. Muito ruim ser eliminado. Sempre eu acho sempre engraçado, toda vez que eu vejo um começo de uma competição, eu fico imaginando como vai ser o final dessa competição, porque 99% dos torneios o Fluminense é eliminado, né? Todo time é eliminado, porque ele não ganha sempre. Então sempre acontece, eu fico imaginando como vai ser a eliminação. Vai ser pistolaço como contra o Atlético Goianiense ou contra o La Calera? Vai ser mais de boa como foi contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão no ano passado? Vai ser surpresa como foi contra o Olímpia no Paraguai? Tipo, caramba, sério que caiu? Vai ser uma vergonha no finalzinho? Enfim, eu sempre fico nisso. E a do Corinthians, ela foi meio que acontecendo, né? O gol de Michel Araújo, a entregada. Acho que o Fluminense, Diniz falou um pouquinho na coletiva que ele não acha que vai juntar Caco, etc. Mas vai. E esse Fla-Flu de domingo decide muita coisa. Depois desse Fla-Flu de domingo, o Fluminense fica 10 dias sem jogar. E tem um jogo em casa contra o Juventude. Perder o Fla-Flu é entrar numa espiral de crise gigante e desnecessária. Ganhar o Fla-Flu pode amenizar um pouco essa eliminação. Não vai. Repetindo, a ferida que a gente mexeu hoje contra o Corinthians, ela não foi uma ferida que abriu hoje com essa eliminação. Essa ferida foi aberta lá contra o Olímpia. Lá atrás contra o Olímpia.
e depois o Fluminense só não vem conseguindo cicatrizá-la. Poderia ter cicatrizado com uma briga real pelo título brasileiro, não aconteceu. Poderia ter cicatrizado jogando a final, pelo menos, da Copa do Brasil. É óbvio que contra o Flamengo seria uma ferida muito maior, mas enfim, não aconteceu. Poderia ter cicatrizado até mesmo indo muito longe na Sul-Americana. Não aconteceu. Essa ferida está aberta e eu tenho medo de como vão fazer para poder... Eu botei o óculos sem querer, não tem nada a ver com o título, não. De como vão fazer para poder curar essas feridas. Vamos ver. São feridas abertas e algumas demoram muito tempo a fechar. Vamos ver como é que o Diniz vai fazer. Só um desabafo. Valeu.